Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo à nossa aula de número 28, a nossa penúltima aula. É isso, graças a Deus. Se você chegou até aqui, está assistindo esta aula, é porque você seguiu a ordem, né? São mais de 28 aulas. Então, a gente estudou, né? Nós vimos artigos por artigos e aí eu detalhei aquilo que é mais importante para a sua prova, aquilo que cai com mais precisão e, é claro, fizemos algumas questões ao longo desse processo. Muito obrigado. Estudo do Regimento Interno da Leam no Praxis Concursos, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de número 28, do capítulo de número 7, nomeações sujeitas à apreciação da Assembleia, né? Então, alguns cargos, por exemplo, conselheiro do TCE. Então, alguns nomes são indicados pelo governador, mas depende de aprovação da aliança. Então, artigo 183, 87, eita, quero voltar, 187. Vamos então ver quem é. Quem são essas pessoas? As nomeações e indicações do Poder Executivo pendente de aprovação da Assembleia. Então, olha só, o Poder Executivo indica, mas quem aprova, né? Então, quem aprova ali, tá? É a ALEAN, para então nomear, tá? Observa o disposto na Constituição do Estado e legislação específica e ainda. Recebida a indicação, o currículo e outros documentos exigidos por lei, o presidente noticia aos deputados, determinando a devida autuação. autuação. Olha só, o presidente da Leão, ele recebe a indicação, o currículo ali, né? Tudo sobre aquela pessoa. E aí ele vai noticiar essa informação aos demais deputados, tá? O presidente designa aqui ó, uma comissão especial e efetua a distribuição da matéria nos termos deste regimento para os deputados. Então, essa comissão especial, ela vai apreciar os documentos que a Leão recebeu, o currículo, né? A comissão tem o prazo de 10 dias para emitir o parecer, tá? Então, olha só, recebeu e deve dar o parecer em 10 dias, tá? Em 10 dias, tudo bem? Relatório sobre o indicado, tá? Relatório sobre o indicado, explicando as informações obtidas quanto aos requisitos para o exercício do cargo, né? Então, cara crachá, eles vão pegar o currículo daquele que está sendo indicado pelo chefe do executivo e verificar se ele tem ou não, né, ali os requisitos para exercício do cargo. Conclusão, em forma de projeto de decreto legislativo, com a indicação da comissão, tá? A comissão pode requisitar informações, então pode solicitar, né, pedir, tá? Ali, né? Então, quando fala requisitar, né, tá dizendo é uma ordenar ali, né, informações complementares e arguir o indicado sobre matérias relevantes à indicação, né? Aquele momento ali, ó, de sabatinação, para saber se aquele indicado ele tem ou não competência, né, habilidade para o cargo. Recebido o parecer e o projeto de decreto legislativo, o presidente inclui a matéria na ordem do dia da reunião seguinte ao recebimento do opinativo pela comissão. A deliberação é tomada em turno único pela maioria dos deputados, em votação secreta. Então, a votação ali é secreta para decidir sobre a indicação do governador. Tudo bem? O presidente da Assembleia proclama o resultado da votação. Aprovada a indicação, segue-se a promulgação e a publicação do decreto legislativo. Então, aprovada a indicação, segue a promulgação e publicação do decreto legislativo. O presidente encaminha cópia do decreto ao governador para a lavratura do ato da nomeação, que deve ocorrer no prazo de 15 dias. Então, olha só, a Lean aprova o nome, aprova, cadê? Aprova a indicação. E aí, ó, volta para o governador, então, ó, nomear aquele que foi, né, aprovado.
em 15 dias. Em 15 dias, tudo bem? Esgotado o prazo do inciso, o decreto legislativo vale como ato de nomeação para fins de posse, né? Se o governador não nomear em 15 dias, né, o próprio decreto que foi publicado, ele vai surtir esse efeito de nomeação para, então, o cara tomar posse. As atas das reuniões da comissão e do plenário mencionam apenas o resultado da votação. Não vai dizer quem votou, por exemplo, porque a votação ela é secreta. A escolha de conselheiro do Tribunal de Contas respeita o que dispõe a Constituição do Estado, as regras contidas no artigo 187 deste regimento e aos seguintes procedimentos especiais. Indicação do governador, efetivada mediante ofício endereçado ao presidente da Assembleia, aquela situação. Indicação da Assembleia Legislativa. Então, o governador indica e a Assembleia também indica, tudo bem? Mediante proposta de um terço dos deputados, contendo 3 nomes, tá? Então, indicação da Assembleia Legislativa é mediante a proposta de um terço dos deputados, contendo 3 nomes. Isso aqui, então, forma a lista, a lista tríplice. Tríplice. Então, forma aí a lista tríplice, tudo bem? O deputado pode assinar até 2 propostas. A mesa diretora organiza o rol contendo o nome dos 3 mais votados, formando a lista tríplice, podendo adotar providências quanto à obtenção de acordo para a formação da lista. Obrigatória a arguição pública do indicado no âmbito da comissão especial. Então, o indicado ele vai ser ali, né, arguido, né, pela própria comissão especial. Tudo bem? Tranquilo? De boa isso aqui, né, gente? É o finalzinho aí, né? Então, te liga aí nos prazos, te liga como acontece esse procedimento aí. O governador indica, mas, porém, alguns cargos precisam passar pela ALEAN ao provar e aí depois volta para o governador nomear, tudo bem? Título de número aí 7 ainda, né? Princípios gerais do processo legislativo. A legitimidade na elaboração dos diplomas e normas legais é assegurada pelo cumprimento das disposições neste regimento, consoante os seguintes princípios básicos: igualdade dos deputados no exercício das atividades legislativas nos termos regimentais. Então, ver os deputados, né, os seus pares são iguais, têm as mesmas prerrogativas, né? Então, ó, mesmas prerrogativas. Modificação da norma regimental somente por norma legislativa complemente, né, competente. Então, por exemplo, para alterar o regimento interno tem que ser mediante resolução legislativa, né? Prevalência de norma expressa, vedado acordo de liderança ou decisão do plenário que contrarie dispositivo legal. Então, deve prevalecer, né, a lei, aqui o princípio da legalidade, né? Deve prevalecer aquilo que está disposto. Prevalência de norma especial sobre a regra geral. Então, a lei especial prevalece em relação à lei, à lei geral. Decisão dos casos omissos, de acordo com a analogia e os princípios gerais do direito. Então, ó, analogia não pode, não vou deixar de resolver a situação porque não tem previsão, uma omissão. Então, ó, decisão dos casos omissos de acordo com a analogia. O que é fazer analogia, né? É comparação, né? É pegar uma norma, né, que é análoga aí àquela situação, uma situação, né, onde se aplicou aquela norma X e que cabe a essa questão, tudo bem? Preservação dos direitos da minoria, é claro, né? Às vezes ele tem um deputado que pertence a um partido somente, né? Só ele ali solitário. Sistematização das questões de ordem decididas pela presidência ou pelo plenário, mediante proposição da mesa. Decisão colegiada, observadas as competências específicas neste regimento. E impossibilidade de tomadas de decisões sem a observância do quórum regimental. Então, né, em regra, a Leão decide por maioria, né, simples, presente, maioria absoluta. Então, tem situações que vai requerer ali um quórum qualificado, né? Prévia divulgação da pauta contendo as matérias, né, a serem discutidas e votadas para o reconhecimento dos deputados, ó, em 24 horas, por exemplo, né, 24 horas. Publicidade das decisões das reuniões do plenário e das comissões técnicas e demais documentos de relevante interesse público, né, produzido pela lei. Acordos políticos nos limites da ética parlamentar. Parágrafo único.
A representação contra deputados sobre violações a estes princípios é processada nos termos do Código de Ética Parlamentar. Tomara que não venha isso aí, né? Tomara que não. Questão de número 1, questões, né, aí da aula 28. De acordo com o artigo 162 do Regimento Interno da Lei, após o parecer da comissão especial e a formulação do projeto de decreto legislativo referente à indicação do Executivo, a deliberação sobre a matéria é feita em 2 turnos? Não, né? Ocorre em turno único? Sim. Por maioria simples? Sim. Votação aberta? Não. Tá? Secreta, né? Secreta. Ocorre em turno único? Sim. Por maioria absoluta? Sim. Votação secreta? Sim, né? É feita em turno único, sendo obrigatória a eleição em plenário, né? Não é em plenário, não, é na comissão. É na comissão, tá? Ocorre em 2 turnos? Não, tá? Votação secreta e proclamação do presidente da comissão? Não, gabarito, então, letra C. Letra C, né? Questão 2, com base no artigo 118, 188, no Regimento Interno da União, a escolha de conselheiro do Tribunal de Contas, quando feita pela Assembleia Legislativa, depende de proposta da maioria absoluta dos deputados, com indicação de 5 nomes? Não, 3, né? Existe que cada deputado subscreva apenas uma proposta? Não, até duas, né? Deve seguir as normas da Constituição do Estado, no artigo 183, e dos procedimentos especiais do artigo 182, isso, né? Exige apenas ofício do governador? Não, tá? Prescinde de arguição pública se o indicado for servidor de carreira do TCE? Não tem essa previsão, então nosso gabarito é a letra C, tá? Letra C. Questão de número 3. Segundo o artigo 187 do Regimento Interno da União, o decreto legislativo que aprova a indicação de nome enviado pelo Poder Executivo é publicado antes da votação? Não, nada a ver, né, pessoal? Como é que eu vou publicar antes da votação? Não faz sentido. Deve ser remetido ao governador para a lavratura do ato de nomeação no prazo de 30 dias? Não, tá? 15 dias, né? 15 dias, tá? Dispensa promulgação formal? Não, não dispensa, tá? Substitui o ato de nomeação caso este não ocorra no prazo legal? Sim, no prazo de 15 dias. Se não fizer, substitui sim, tá? Gabarito, letra D. Nos termos do artigo 189 do Regimento Interno da União, é correto afirmar que acordos de liderança podem prevalecer sobre as normas? Não podem. Não, não, não. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar a ética regimental, tá? Normas regimentares podem ser modificadas por decisão do plenário? Não, 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 não. Só pode ser aqui por meio de outra resolução legislativa, tá? A ausência de norma expressa impede qualquer deliberação? Não. Aí se aplica a analogia, né? Analogia aqui, tá, pessoal? Analogia. As decisões devem observar o quórum regimental estabelecido sob pena de nulidade? Sim, gabarito letra D. As decisões devem sempre observar, tá, o quórum regimental. Se lá, para aprovar aquela matéria, é maioria simples, então deve observar o quórum de maioria simples, tudo bem? Questão de número 5. De acordo com os princípios de processo legislativo estabelecido no artigo 189 do Regimento Interno da União, é vedado, tá? A prévia divulgação, não. O acordo político também não é vedado. A sistematização das questões de ordem decididas também não. Acordo de liderança que contraria dispositivo legal, aí sim, é verdade isso aqui, tá? Pessoal, muito obrigado, né? Vamos então para a nossa última aula, aula de número 29. Aguardo vocês. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.